Ele é, sem dúvida, um dos mais importantes divulgadores da doutrina espírita da atualidade. Há 60 anos, espalha pelo mundo palavras de amor, de conforto. Psicografou mais de 200 livros traduzidos para 16 idiomas. E na Bahia mantém uma casa que abriga cerca de 3.000 crianças e adolescentes pobres. Divaldo Pereira Franco, que diz que desde pequeno se comunica com os espíritos, está em Porto Alegre para oferecer conforto e explicações da doutrina de Kardec às pessoas que perderam parentes e amigos. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Almoço. Boa tarde, muito obrigado. Para nós é um prazer tê-lo aqui. A recíproca é verdadeira. Bom, eu começo perguntando sobre a questão da morte. Em todos os lugares, todos os dias, alguém perde uma pessoa querida. A dor é dela, é de mais ninguém. Mas muitas vezes acontecem grandes tragédias que marcam a vida de várias pessoas que nem se conhecem para a vida toda, como por exemplo o acidente da TAM. Por que isso acontece? Qual é a lógica? A divindade muitas vezes escolhe esses acidentes para poder despertar-nos para a transitoriedade da vida. No acidente da TAM, por exemplo, nós temos outros fatores. Negligência de uns, circunstâncias negativas de outros, invigilância de terceiros, levando a uma calamidade que até hoje comove toda a nação. No entanto, para nós, os chamados flagelos destruidores têm uma finalidade de promover o progresso. Como a vida física é sempre muito rápida, por mais longa que seja, nós acreditamos que através da reencarnação chegaremos à plenitude. Através dessas dores coletivas, depuramos-nos de faltas do passado e avançamos. Bom, esse é o tema da sua palestra hoje, a partir das 7h30 da noite, no Ginásio Tesourinho, em Porto Alegre, onde o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Agora, como que a gente pode entender que a perda de pessoas em grandes tragédias, principalmente, nos servem de lição? Por que a gente precisa de uma lição tão dolorosa? Allan Kardec fez esta pergunta em outros termos. No Livro dos Espíritos, na questão 742, ele interroga por que a guerra? Então os espíritos responderam por causa do domínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. Pelo normal, nós deveríamos ser pessoas com raciocínio que atuássemos devidamente, mas nos deixamos empolgar pelos prazeres, pelo hedonismo. As circunstâncias do imediatismo levam-nos a esquecer da realidade. Uma grande dor, um grande choque faz-nos recuar para a essência que somos nós mesmos. E a divindade se utiliza às vezes de uma forma dolorosa para nos colocar no caminho do bem, objetivando a nossa felicidade após a morte. É certa a afirmação, então, que a gente recebe o que a gente merece? Sem dúvida. É a velha proposta. Todo efeito provém de uma causa, logo nós somos semeadores. Aquilo que semeamos, nós colhemos, se não imediatamente noutras existências. Agora a gente vê tanta injustiça nesse mundo, tanta gente corrupta, tanta corrupção, tanto roubo, tanta gente morrendo de fome, tanta gente explorada, e essas pessoas, muitas vezes, aos nossos olhos, elas estão felizes, deitam e dormem tranquilas, enquanto pessoas que são tidas como boas pessoas sofrem muito. Qual é a lógica nisso? É a da reencarnação. Esses que hoje desfrutam de prazeres imerecidos, que exploram, que desviam o alimento do povo para contas particulares nos paraísos fiscais, voltarão na condição de miseráveis. Esses que hoje são honestos e sofrem, são aqueles mesmos que um dia foram corruptos e corruptores e que estão atravessando a estrada da purificação para poder fazer a paz com a consciência. Parece uma coisa folclórica, remota, mas é a lei de causa e efeito. Ninguém consegue fugir primeiro da própria consciência. Às vezes notamos que esses indivíduos que não correspondem à expectativa dormem em paz sob a ação de produtos químicos. A sua consciência de culpa, a sua insaciabilidade tornam-nos profundamente infelizes. A aparência, sim, este ego que projetam, a imagem que vendem, é que nos iludem, mas eles são profundamente infelizes porque eles sabem que são desonestos. Quer dizer, tem consciência disso? Tem consciência. Por mais que procure anestesiá-la, a consciência é terrível. É Deus em nós, julgando-nos, defendendo-nos, acusando-nos. E muitas vezes não tem, segundo o Espiritismo, um retorno, um pagamento dessas ações aqui nessa vida. Imediato, às vezes não acontece, acontece posteriormente. Atiramos um bumerangue, ele vai, mas ele volta. Agora, voltando na questão da perda, eu lhe pergunto, porque certamente os nossos telespectadores, todo mundo já viveu ou vive uma situação de dor extrema da perda de uma pessoa querida. Qual é a sua dica, o seu conselho para que a pessoa que perdeu alguém querido consiga confortar o coração, consiga aceitar, ter uma aceitação, digamos assim, não porque não possa fazer nada, mas uma aceitação de amor até?
Normalmente nós lamentamos aquilo que já não temos. Por que não agradecer a Deus o que tivemos? Ao invés de recordarmos o momento fatal, o instante da morte, evoquemos todo o período que viveu conosco. Porque todos iremos morrer, antes ou depois. É uma fatalidade biológica. Então agradeçamos a Deus o período maravilhoso da convivência, as alegrias, cultivemos a saudade e a esperança de que esses seres queridos vivem, esperam por nós, podem comunicar-se conosco em silêncio. Se cada um de nós, ao invés do desespero, orarmos, realizarmos um estado de paz interior e fizermos silêncio, nós captaremos os pensamentos deles. Entraremos em contato nos estados oníricos e nos estados de lucidez. Quer dizer, o segredo é a oração. É o estado interior de oração. Porque quando nós oramos, nós nos abrimos a Deus. Não é necessário recitar esta ou aquela prece. Abrir-se a Deus. Alguém me diz, eu sou materialista. E daí? Você acredita na vida? Abra-se à vida. Porque o nome Deus é uma designação religiosa, mas a vida é uma realidade transcendental que não podemos negar. E agora falando daquelas pessoas que já partiram. Às vezes a pessoa parte numa tragédia, a pessoa parte num momento que não é esperado, porque não é esperado, a morte nunca é, mas se a pessoa está bem, está saudável, morre num acidente, numa tragédia, como muitos morreram no acidente da TAM, o que acontece com esses espíritos? Como confortá-los? Eles são recebidos carinhosamente por outros espíritos nobres que já aguardavam aquele desfecho infeliz. Como partiram na condição de vítimas, eles despertam como alguém em um pós-cirúrgico, um tanto aturdidos, mas logo os médicos, no caso da cirurgia, acalmam os enfermeiros. No além, os familiares que os precederam voltam, recebem-nos, falam-lhes que a vida continua. Quando eles constatam, ficam infinitamente felizes e perguntam pelos familiares que ficaram na terra. Então esses mentores dizem, tenha calma, você vai visitá-los. Eles estão tristes e saudosos, mas estão bem. É um conforto fascinante. Eles nos visitam. Visitam-nos com frequência. E eu tenho tido a oportunidade de vê-los despertar no além, sob a tutela dos familiares que os precederam. O senhor tem 60 anos de pregação e 80 anos. 81. 81, não parece? Só eu quero, para encerrar, o senhor é feliz? Muitíssimo feliz. Muita gente pergunta, você não tem problemas? Claro, mas a minha felicidade é porque eu administro os problemas. E quando nós administramos, somos felizes. Tá ótimo. Obrigada pela sua presença no Jornal do Almoço. Muito Boa sorte. Obrigado. Muito obrigada.